Olá, meus amigos e irmãos na fé, visitantes do canal, que a paz, a Shalom do nosso amado Salvador esteja em nossos corações, para entendermos mais esse estudo nessa ocasião. Como eu falei no último vídeo, eis agora o estudo sobre Balaão, ou Balaã, o profeta ou falso profeta, isso que veremos. Então, para iniciarmos, vamos ler a escritura que está escrita no livro de Apocalipse, capítulo 2, no versículo 14. E assim temos: mas umas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e se prostituíssem. Que o Eterno siga nos abençoando e nos dê entendimento desta palavra, conforme a sua vontade, no nome de Yahushua HaMashiach, assim seja. Então temos aqui o nosso amado Salvador alertando aos irmãos da igreja de Pérgamo, a terceira igreja, seguindo uma ordem cronológica das cartas que foram endereçadas às 7 igrejas. Então o nosso amado Salvador diz aqui que poucas coisas tem contra aqueles irmãos que habitavam ali na região de Pérgamo, porque lá na congregação ou entre aqueles irmãos existiam alguns que seguiam a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel. Então, quem era Balaão e Balaque? Isso que vamos ver. Eu vou fazer aqui uma sinopse rápida de quem era Balaão. Segundo as escrituras, esse profeta, ele era conhecido como encantador ou adivinho pelos moabitas, tanto que Balaque, o rei dos moabitas, o chamou para profetizar maldições contra o povo de Israel. Então temos que Balaão era um adivinho, profeta, falso profeta, uma pessoa que conhecia o bem e o mal. De alguma forma ele era conhecido por fazer encantamentos ou profetizar e as coisas acontecerem. Pois quando o rei Balaque o encontra e o chama, ele dá a entender que por esses motivos ele era conhecido. E temos em outras passagens na Bíblia uma nomenclatura de adivinho para Balaão. Então por isso temos que Balaão era adivinho, profeta e também falso profeta. Mas por que profeta e falso profeta? Porque ele conheceu o único e verdadeiro Criador. E o próprio Criador falou com ele. Ele teve chances de seguir o verdadeiro caminho. Porém, como está exortado aqui no versículo 14 de Apocalipse capítulo 2, existiam na igreja de Pérgamo muitos que seguiam a doutrina de Balaão. Por quê? Porque Balaão escolheu um outro caminho e não foi obediente, não andou retamente diante do Eterno. Então vamos ver onde está descrita a história de Balaão e o que sucedeu. A história de Balaão se encontra nos capítulos 22, 23 e 24 do livro de Números, na Torá ou no Pentateuco. O livro de Números é o 4º livro da Bíblia, o 4º livro de Moisés. Então vamos fazer a leitura linear rapidamente e vermos o contexto do que se sucedeu e como surgiu ou foi conhecido o profeta Balaão. E no início do capítulo 22 está assim: depois partiram os filhos de Israel e acamparam-se nas campinas de Moabe, desta banda do Jordão, de Jericó. Viu, pois, Balaque, filho de Zippor, tudo que Israel fizera aos amorregos. E Moabe temeu muito diante deste povo, porque era muito, e Moabe andava angustiado por causa dos filhos de Israel. Pelo que Moabe disse aos anciãos dos midianitas: agora lamberá esta congregação tudo quanto houver ao redor de nós, como o boi lambe a erva do campo. Naquele tempo Balaque, filho de Zippor, era rei dos moabitas. Então temos aqui que Balaque e todo o Moabe
eles temeram pelos filhos de Israel, porque eles congregaram-se ali próximo a Moabe e aquele povo. E eles já tinham vencido os amorreus. Por quê? Porque quando aquele povo saiu do Egito, o Eterno disse a Moisés, anteriormente, está no capítulo 3, versículo 17 do livro de Êxodo, que ele tinha descido para livrar o seu povo do cativeiro do Egito e para ir para uma terra que mana leite e mel. Ele disse que essa terra seria a terra onde o povo hebreu habitaria no lugar de outros povos que já habitavam lá. E no versículo 8 do capítulo 3 do livro de Êxodo está assim: portanto desci para livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e larga, a uma terra que mana leite e mel, ao lugar do cananeu e do eteu e do amorreu e do ferezeu e do heveu e do jebuseu. Então estão vendo aqui que o Eterno já tinha avisado que eles teriam que vencer esses povos, porque eram povos estranhos, descendente dos gigantes, os Nefilim, palavra hebraica que quer dizer caídos, onde traduziram na maioria das Bíblias para gigantes. Então temos que o Eterno já tinha dito isto a Moisés, que assim seria para o povo de Israel, o povo hebreu. E no versículo 17 do capítulo 3 de Êxodo também repete: portanto eu disse, far-vos-ei subir da aflição do Egito à terra do cananeu e do eteu e do amorreu e do ferezeu e do heveu e do jebuseu, a uma terra que mana leite e mel. Então por isso o medo de Balaque, porque o povo de Israel naquela ocasião, quando Balaque teme toda a Moabe, o povo de Israel já tinha vencido os amorreus. Então, continuando a leitura aqui no capítulo 22 do livro de Números, a partir do versículo 5, temos que Balaque enviou mensageiros a Balaão, e assim está: este enviou mensageiros a Balaão, filho de Beor, a Petor, que está junto ao rio, na terra dos filhos do seu povo, a chamá-lo, dizendo: eis que um povo saiu do Egito, esse que cobre a face da terra, e parado está defronte de mim. Vem, pois, agora, rogo-te, amaldiçoa-me este povo, pois mais poderoso é do que eu, para ver se o poderei ferir, e lançarei fora da terra. Porque eu sei que a quem tu abençoares será abençoado, e a quem tu amaldiçoares será amaldiçoado. Então foram-se os anciãos dos Moabitas e os anciãos dos Midianitas com preço dos encantamentos nas mãos, e chegaram a Balaão, e lhe disseram as palavras de Balaque. Então temos aqui que Balaão já era conhecido por seus encantamentos, por suas maldições, ou suas palavras de bênçãos, e essas coisas realmente acontecerem conforme sua palavra. E no versículo 8, continuando, temos: e ele lhes disse: passai aqui esta noite e vos trarei a resposta, como o Senhor me falar, como Yahweh, o Eterno, me falar. Então os príncipes dos Moabitas ficaram com Balaão. Vejam aqui que Balaão conhecia o Eterno Criador de alguma maneira, tanto que diz aos Moabitas e Midianitas que consultaria o Eterno, mesmo sendo conhecido como encantador ou adivinho. Então, de alguma forma, ele conhecia a verdade, e o próprio Eterno foi ter com ele. É o que vamos ver agora dos versículos 9 em diante. E veio Elohim a Balaão e disse: quem são estes homens que estão contigo? E Balaão disse a Elohim: Balaque, filho de Zippor, rei dos Moabitas, nos enviou dizendo: eis que o povo que saiu do Egito cobriu a face da terra. Vem agora, amaldiçoa-mo
porventura poderei pelejar contra ele e o lançarei fora. Então disse Elohim a Balaão: não irás com eles, nem amaldiçoarás a este povo, porquanto bendito é. Então Balaão levantou-se pela manhã e disse aos príncipes de Balaque: ide a vossa terra, porque o Yahweh recusa deixar-me ir convosco. E levantaram-se os príncipes dos Moabitas e vieram a Balaque e disseram: Balaão recusou vir conosco. Porém Balaque prosseguiu ainda em enviar mais príncipes e mais honrados do que aqueles, os quais vieram a Balaão e lhes disseram: assim diz Balaque, filho de Zippor, rogo-te que não te demores em vir a mim, porque grandemente te honrarei e farei tudo o que me disseres. Vem, pois, rogo-te, amaldiçoa-me este povo. Então Balaão respondeu e disse aos servos de Balaque: ainda que Balaque me desse a sua casa cheia de prata e de ouro, eu não poderei traspassar o mandato do Yahweh, meu Elohim, para fazer coisa pequena ou grande. Vejam que ele conhecia o nome do Eterno e que ele também era e é o Criador, tanto que o chama. O mandado do Yahweh no original está YHWH, aqui na versão revista e corrigida está Senhor. YHWH são as letras equivalentes das nossas letras ao nome do Eterno, meu Elohim, meu Deus, meu Criador. Então ele conhecia o verdadeiro Criador, mesmo sendo um não hebreu. E no versículo 19 temos: agora, pois, rogo-vos que também aqui fiqueis esta noite, para que eu saiba o que o Yahweh me dirá mais. Veio, pois, o Senhor a Balaão, o Eterno, de noite, e disse-lhe: se aqueles homens te vierem chamar, levanta-te, vai com eles, todavia farás o que eu te disser. Então Balaão levantou-se pela manhã e albardou a sua jumenta, e foi-se com os príncipes de Moabe. E a ira de Elohim acendeu-se, porque ele se ia. E o anjo do Senhor, o anjo de Yahweh, pôs-se-lhe no caminho por adversário, e ele ia caminhando, montado na sua jumenta, e 2 de seus moços com ele. Viu, pois, a jumenta o anjo de Yahweh, o anjo do Senhor, que estava no caminho, com a sua espada desembainhada na mão, pelo que desviou-se a jumenta do caminho e foi-se pelo campo. Então Balaão espancou a jumenta para fazê-la tornar ao caminho. Mas o anjo do Senhor, o anjo de Yahweh, pôs-se numa vereda de vinhas, havendo uma parede desta banda e uma parede da outra. Vendo, pois, a jumenta, o anjo do Senhor, o anjo de Yahweh, apertou-se contra a parede, apertou contra a parede o pé de Balaão, pelo que tornou a espancá-la. Então o anjo de Yahweh, o anjo do Senhor, passou mais adiante e pôs-se num lugar estreito, onde não havia caminho para se desviar nem para a direita nem para a esquerda. E vendo a jumenta, o anjo do Senhor, o anjo de Yahweh, deitou-se debaixo de Balaão, e a ira de Balaão acendeu-se e espancou a jumenta com o bordão. Então o Senhor abriu a boca da jumenta, o Eterno Yahweh, a qual disse a Balaão: que te fiz eu, que me espancaste estas 3 vezes? E Balaão disse à jumenta: porque zombaste de mim? Tomara que tivera eu uma espada na mão, porque agora te mataria. E a jumenta disse a Balaão: porventura não sou a tua jumenta em que cavalgaste desde o tempo que eu fui tu até hoje? Costumei eu alguma vez fazer assim contigo? E ele respondeu: não. Então o Senhor abriu os olhos a Balaão, o Eterno Yahweh, e ele viu o anjo do Senhor, o anjo de Yahweh, que estava no caminho, e a sua espada desembainhada na mão, pelo que inclinou a cabeça e prostrou-se sobre a sua face. Então o anjo do Senhor lhe disse, o anjo de Yahweh:
porque já 3 vezes espancaste a tua jumenta? Eis que eu saí para ser teu adversário, porquanto teu caminho é perverso diante de mim. Porém a jumenta me viu e já 3 vezes se desviou de diante de mim. Se ela se não desviara de diante de mim, na verdade que eu agora te mataria e a ela deixaria com vida. Então Balaão disse ao anjo do Senhor, ao anjo de Iahvé: pequei, que não soube que estavas neste caminho para te opores a mim, e agora, se parece mal aos teus olhos, tornar-me-ei. E disse o anjo do Senhor a Balaão, o anjo de Iahvé: vai-te com estes homens, mas somente a palavra que eu falar a ti, esta falarás. Assim Balaão foi-se com os príncipes de Balaque. Ouvindo, pois, Balaque que Balaão vinha, saiu-lhe ao encontro até a cidade de Moabe, que está no termo de Arnon, na extremidade do termo dele. E Balaque disse a Balaão: porventura não enviei diligentemente a chamar-te? Por que não vieste a mim? Não posso eu, na verdade, honrar-te? Então Balaão disse a Balaque: eis que eu tenho vindo a ti, porventura poderei eu agora de alguma forma falar alguma coisa? A palavra que Elohim puser na minha boca, esta falarei. E Balaão foi com Balaque e vieram a Kiriat-Uzote. Então Balaque matou bois e ovelhas, e deles enviou a Balaão e aos príncipes que estavam com ele. E sucedeu que pela manhã Balaque tomou a Balaão e o fez subir aos altos de Baal. E viu Balaão dali a última parte do povo. Então vamos continuar a leitura no capítulo 23 agora. Vamos ver todo o contexto, toda a história na leitura linear e depois falaremos sobre o contexto. E no capítulo 23 temos: então Balaão disse a Balaque: edifica-me aqui 7 altares e prepara-me aqui 7 bezerros e 7 carneiros. Fez, pois, Balaque como Balaão dissera, e Balaque e Balaão ofereceram um bezerro e um carneiro sobre cada altar. Então Balaão disse a Balaque: fica-te ao pé do teu holocausto, e eu irei, porventura o Senhor me sairá ao encontro, e o que me mostrar te notificarei. Então foi a um alto. Lembrando que estou lendo na versão de João Ferreira de Almeida, revista corrigida, por isso às vezes falo Senhor, para que qualquer um que veja esse vídeo, escute, entenda como está escrito. E encontrando-se Elohim com Balaão, lhe disse este: preparei 7 altares e ofereci um bezerro e um carneiro sobre cada altar. Então o Senhor, o Iahvé, pôs a palavra na boca de Balaão e disse: torna para Balaque e fala assim. E tornando para ele, eis que estava ao pé do seu holocausto, ele e todos os príncipes dos Moabitas. Então alçou a sua parábola e disse: de Arã me mandou trazer Balaque, rei dos Moabitas, das montanhas do Oriente, dizendo: vem, amaldiçoa-me a Jacó, e vem, detesta a Israel. Como amaldiçoarei o que Elohim não amaldiçoa? E como detestarei quando o Senhor não detesta? O Iahvé não detesta? Porque do cume das penhas o vejo, e dos outeiros o contemplo. Eis que este povo habitará só, e entre as nações não será contado. Quem contará o pó de Jacó e o número da 4ª parte de Israel? A minha alma morra da morte dos justos, e seja o meu fim como o seu. Veja que aqui no versículo 10 o próprio Balaão profetiza sua sentença de morte, o juízo contra ele e contra Balaque, porque ele sabia que o Eterno julgaria, devido às coisas erradas que ele fez. E continuando na leitura, então disse Balaque a Balaão: que me fizeste? Chamei-te para amaldiçoar os meus inimigos, mas eis que inteiramente os abençoaste? E ele respondeu e disse: porventura não terei cuidado de falar o que o Senhor pôs na minha boca, o Eterno Iahvé? Então Balaque lhe disse:
Rogo-te que venhas comigo a outro lugar, de onde o verás somente a última parte dele, mas a todo ele não verás, e amaldiçoa-mo dali. Assim o tomou consigo ao campo de Zofim, ao como de Pisga, e edificou 7 altares, e ofereceu um bezerro e um carneiro sobre cada altar. Então disse Balaão a Balaque: fica aqui ao pé do teu holocausto, e eu irei ali ao seu encontro. E encontrando-se o Senhor com Balaão, Iarro com Balaão, pôs uma palavra na sua boca e disse: torna para Balaque e fala assim. E vindo a ele, eis que estava ao pé do holocausto, e os príncipes dos Moabitas com ele. Disse-lhe, pois, Balaque: que coisa falou o Eterno, o Iarro? O Senhor, como está aqui na revista corrigida, lembrando que Senhor não é o nome do Eterno, e também não equivale às 4 letras que estão no original em hebraico. É uma tradução indevida que fizeram. Indevida porque não é um título Senhor que estaria aqui nessa ocasião ou nessas passagens onde a palavra Senhor está em maiúsculo, mas sim um nome que equivale às letras YHWH. E do versículo 18 em diante temos: então alçou a sua parábola e disse: levanta-te, Balaque, e ouve, inclina os teus ouvidos a mim, filho de Zippor. Elohim não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Porventura diria ele e não o faria? Ou falaria e não o confirmaria? Eis que recebi mandado de abençoar, pois ele tem abençoado, e eu não o posso revogar. Não viu iniquidade em Israel, nem contemplou maldade em Jacó. O Senhor seu Deus, o Iarro, seu Elohim, seu Criador, é com ele e nele, e entre eles se ouve o alarido de um rei. Elohim os tirou do Egito, as suas forças são como as do unicórnio. Pois contra Jacó não vale encantamento, nem adivinhação contra Israel. Neste tempo se dirá de Jacó e de Israel: que coisas Elohim tem feito? Eis que o povo se levantará como leoa e se exalçará como leão. Não se deitará até que coma a presa e beba o sangue de mortos. Então Balaque disse a Balaão: nem totalmente o amaldiçoarás, nem totalmente o abençoarás. Porém Balaão respondeu e disse a Balaque: não te falei eu, dizendo: tudo o que o Senhor falar, aquilo farei? Tudo o que o Iarro falar, aquilo farei? Disse mais Balaque a Balaão: ora, vem, e te levarei a outro lugar, porventura bem parecerá aos olhos de Elohim que dali mo amaldiçoes. Então Balaque levou Balaão consigo ao cume de Peor, que olha para a banda do deserto. Balaão disse a Balaque: edifica-me aqui 7 altares, e prepara-me aqui 7 bezerros e 7 carneiros. Balaque, pois, fez como dissera a Balaão, e ofereceu um bezerro e um carneiro sobre cada altar. No capítulo 24 temos: vendo Balaão que bem parecia aos olhos de Iarro que abençoasse a Israel, não foi esta vez como dantes ao encontro dos encantamentos, mas pôs o seu rosto para o deserto. E levantando Balaão os olhos e vendo a Israel que habitava segundo as suas tribos, veio sobre ele o espírito de Elohim, e alçou a sua parábola e disse: fala, Balaão, filho de Beor, e fala o homem de olhos abertos, fala aquele que ouviu os ditos de Elohim, o que vê a visão do Todo-Poderoso, caindo em êxtase e de olhos abertos. Que boas são as tuas tendas, ó Jacó, que boas as tuas moradas, ó Israel. Como ribeiros se estendem, como jardins ao pé dos rios, como árvores de sândalo. O Senhor as plantou, o Iarro as plantou, como cedros junto às águas. De seus baldes manarão águas, e a sua semente estará em muitas águas, e o seu rei se exalçará mais do que Agag, e o seu reino será levantado.
Elohim o tirou do Egito, as suas forças são como as do unicórnio. Consumirá as nações, seus inimigos, e quebrará seus ossos. E com as suas setas os atravessará. Encurvou-se, deitou-se como leão e como leoa. Quem o despertará? Benditos os que te abençoarem, e malditos os que te amaldiçoarem. Então a ira de Balaque se acendeu contra Balaão, e bateu ele as suas palmas. E Balaque disse a Balaão: para amaldiçoar os meus inimigos te tenho chamado, porém agora já 3 vezes os abençoastes inteiramente. Agora, pois, foge para o teu lugar. Eu tinha dito que te honraria grandemente, mas eis que o Senhor te privou desta honra. Eis que Yahweh te privou desta honra. Então Balaão disse a Balaque: não falei eu também aos teus mensageiros que me enviaste, dizendo: ainda que Balaque me desse a sua casa cheia de prata e ouro, não posso traspassar o mandado do Senhor, o mandado de Yahweh, fazendo bem ou mal de meu próprio coração. O que o Senhor falar, isso falarei eu. O que o Yahweh falar, isso falarei eu. Agora, pois, eis que me vou ao meu povo. Vem, avisar-te-ei do que este povo fará ao teu povo nos últimos dias. Então alçou a sua parábola e disse: fala, Balaão, filho de Beor, e fala o homem de olhos abertos. Fala aquele que ouviu os ditos de Elohim e o que sabe a ciência do Altíssimo, o que viu a visão do Todo-Poderoso, caído em êxtase e de olhos abertos. Vê-lo-ei, mas não agora. Contemplá-lo-ei, mas não de perto. Uma estrela procederá de Jacó, e um cetro subirá de Israel, que ferirá os termos dos moabitas, e destruirá todos os filhos de Sete. E Edom será uma possessão, e Seir também será uma possessão hereditária para os seus inimigos, pois Israel fará proezas, e dominará um de Jacó e matará os que restam das cidades. E vendo os amalequitas, assou a sua parábola e disse: Amaleque é o primeiro das nações, porém o seu fim será para a perdição. E vendo os queneus, assou a sua parábola e disse: firme está a tua habitação, e puseste o teu ninho na penha. Todavia o queneu será consumido, até que Assur te leve por prisioneiro. E alçando ainda sua parábola disse: ai, quem viverá quando Elohim fizer isto? E as naus das costas de Quintim afligirão a Assur, também afligirão a Eber, e também ele será para a perdição. Então Balaão levantou-se e foi-se, e voltou ao seu lugar, e também Balaque se foi pelo seu caminho. Então concluímos as leituras dos capítulos 22, 23 e 24, onde retrata a história de Balaão. Quem foi Balaão? Balaão foi um profeta e também falso profeta, porque recusou seguir o caminho reto do Eterno, o caminho reto de Yahweh, e se deixou levar pela cobiça, pelas honras dos príncipes moabitas e de Balaque e suas recompensas. E como o próprio Balaão profetizou por causa do seu pecado, o juízo do Eterno contra ele, isto está no versículo 10 do capítulo 23, que já lemos: quem contará o pó de Jacó e o número da 4ª de Israel? A minha alma morra da morte dos justos, e seja o meu fim como o seu. Então aqui no versículo 10 do capítulo 23 do livro de Números, o próprio Balaão decretou por parte do Eterno a sua morte e a morte de Balaque. E temos que ele disse: a minha alma morra da morte dos justos, e seja o meu fim como o seu. Então isto aqui, ele está se referindo aos hebreus, que mataria a ele, a Balaão, e também a Balaque. E temos isso no livro de Deuteronômio, capítulo 23, nos versículos 4 e 5. Eu vou ler desde o versículo 3, 4 e 5, para termos um quadro mais claro. Nenhum amonita ou moabita entrará na congregação do Senhor, na congregação de Yahweh, nem ainda a sua 10ª geração entrará na congregação do Senhor, na congregação de Yahweh, eternamente. Porquanto não saíram com pão e água a receber-vos no caminho,
quando saíeis do Egito, e porquanto alugaram contra ti a Balaão, filho de Beor de Petor, da Mesopotâmia, para te amaldiçoar. Porém o Senhor, o Yahweh, teu Elohim, teu Deus, não quis ouvir Balaão. Antes, o Yahweh, o Senhor, teu Elohim, teu Deus, teu Criador, esse é o contexto aqui, trocou em bênção a maldição, porquanto o Senhor teu Deus te amava. Porquanto o Yahweh, teu Elohim, o Yahweh, teu Criador, te amava. Então, meus irmãos, temos aqui nos versículos 3, 4 e 5 de Deuteronômio, também no capítulo 23, quinto livro de Moisés, ou quinto livro do Pentateuco ou da Torá, que o Eterno não matou aquele povo por matar, mas porque ele era estranho e queria a morte do povo hebreu. Vejam que no versículo 3 está descrito que esse povo amonita e moabita, eles não foram receptivos, não trataram como amigos o povo de Israel, o povo hebreu. Por isso está escrito: nenhum amonita ou moabita entrará na congregação do Eterno, na congregação de Yahweh. E o motivo está no versículo 4 também: porquanto não saíram com pão e água a receber-vos no caminho, quando saíeis do Egito. Tendo feito o Eterno tantos milagres, esses povos estranhos que ficaram sabendo da libertação do povo hebreu do Egito, eles não os acolheram, não foram amigos, não saíram com pão e água, e nem os receberam, mas quiseram matar eles, como Balaque pretendeu. Porém Balaque tinha um entendimento espiritual, mesmo sendo um pagão. Ele tinha um entendimento que para vencer aquele povo teria que travar uma guerra espiritual e não somente uma guerra física, porque existia um espírito ali, que é o espírito do Criador, que vivia com aquele povo e vive até hoje com os seus escolhidos e viverá para sempre. E mais tarde, já no livro de Josué, capítulo 13, quando Moisés já tinha morrido e era Josué agora o líder, o profeta, que liderava Israel, o povo hebreu, no versículo 22 do capítulo 13 está escrito assim: também os filhos de Israel mataram a fio de espada a Balaão, filho de Beor, o adivinho, como os mais que por eles foram mortos. Então temos aqui mais uma vez uma confirmação do próprio juízo feito por Balaão, que ele e Balaque seriam mortos pelo povo justo, pelo povo hebreu, o povo do Eterno. E novamente no livro de Josué, no capítulo 24, versículos 9 e 10, lembram-se novamente de como o Eterno foi fiel ao povo hebreu, usando o próprio Balaão para abençoar o povo hebreu e não amaldiçoá-lo, como ele foi contratado. E temos assim nos versículos 9 e 10: levantou-se também Balaque, filho de Zippor, rei dos Moabitas, e pelejou contra Israel, e enviou e chamou a Balaão, filho de Beor, para que vos amaldiçoasse. Porém eu não quis ouvir a Balaão, pelo que abençoando-vos ele, vos abençoou, e livrei-vos da sua mão. Então temos aqui que o Eterno, ele abençoa o seu povo e não amaldiçoa, quando o seu povo anda corretamente em seus estatutos e mandamentos, devido à promessa que fez a Abraão, Isaque e Jacó, com a bênção da primogenitura, onde todos aqueles que abençoarem a Israel serão abençoados, e aqueles que amaldiçoarem a Israel serão amaldiçoados. Isso tratando do povo hebreu. E no livro de Neemias, no capítulo 13, versículo 2, temos novamente ali um dos motivos pelo qual o Eterno ordenou que matasse aquele povo. E não era um Deus mau ou injusto que mandava matar por matar. Não. Mas tinha motivo. E esse que é confirmado novamente no livro de Neemias, capítulo 13, versículo 2, onde está escrito: porquanto não tinham saído ao encontro dos filhos de Israel com pão e água, antes assalariaram contra eles a Balaão,
para os amaldiçoar, ainda que o nosso Deus, o nosso Elohim, converteu a maldição em bênção. Então temos que Balaão foi um profeta e também falso profeta, porque se recusou a seguir totalmente a vontade do Eterno e se vendeu ao rei Balaque e também a seus príncipes moabitas. Ele desejou, cobiçou aquela fortuna, ele aceitou aquele salário do rei Balaque, as suas honrarias, e depois, quando o Eterno falou para ele não amaldiçoar o povo, quando Balaque ainda aumentou as suas honrarias, o seu salário, o pagamento para o encantamento, para que ele amaldiçoasse o povo hebreu, ele continuou aceitando, indo após eles, mesmo dizendo que mesmo que eles dessem casa e todas as suas riquezas, ele não falaria, ele falaria somente como o Eterno disse que ele falaria, e não contrário à vontade do Eterno. Porém, ele tinha se entregado, ele estava querendo servir as riquezas. E o que o nosso amado Salvador nos ensinou? Que ninguém pode servir a dois senhores, senão você vai ser mais devoto de um e desprezar o outro, amar a um e odiar o outro. Ninguém pode servir a Elohim e as riquezas, ou a Mamon, que no hebraico quer dizer realmente riquezas, ou dinheiro. Em algumas traduções está dinheiro. Ninguém pode servir a Elohim, a Deus, como está na maioria das traduções. Ninguém pode servir a Deus e ao dinheiro, a Elohim e a Mamon. E esse foi um dos erros de Balaão, mesmo conhecendo ao Eterno, mesmo tendo o privilégio que o Eterno falasse com ele, infelizmente, ele seguiu aquela vontade de servir ao rei Balaque, com interesse em recompensas, em dinheiro. Não diferente de muitos pregadores atualmente, que para pregar 1 hora no púlpito tem que ser pago. Ou seja, muitos pregadores atuais estão seguindo a mesma doutrina de Balaão, falando palavras que agradem àqueles que os escutam, e não levando a verdadeira interpretação das Escrituras, mas falando somente o que os agrada, seja de bênçãos ou maldições. Estão seguindo a doutrina de Balaão, porque o que é de graça deve ser dado de graça, como está escrito, pois a palavra do Eterno deve ser dada de graça e não cobrar por ensinar ou interpretar as Escrituras. Porém, Balaão, assim que o rei Balaque o chamou, ele tinha aceitado amaldiçoar o povo. Ele tinha aceitado o suborno, ele tinha aceitado aquele salário, aquele dinheiro, a fazer tudo por dinheiro. Porém, porque ele disse que consultaria o Eterno, ele está dizendo que conhecia o Eterno, sabia sobre ele e sabia quem era o povo hebreu. Então temos que o Eterno falou com ele, e como vimos e lemos, contra o povo do Eterno, contra o povo escolhido, não vale encantamento, não vale maldição. Por isso o próprio Eterno lembra ao profeta Miqueias, no livro de Miqueias, capítulo 6, versículo 5, novamente essa passagem, e diz: povo meu, ora, lembra-te da consulta de Balaque, rei de Moabe, e do que lhe respondeu Balaão, filho de Beor, desde Sintim até Gilgal, para que conheças as justiças do Senhor, as justiças de Yahweh. Então, Balaão e Balaque sempre foram lembrados, desde o início da Bíblia, desde os dias de Moisés, de Josué, Moshe, Yehoshua, até os dias dos apóstolos e das igrejas que vieram depois deles. E temos lá, conforme a leitura inicial no Apocalipse capítulo 2, o nosso próprio Salvador dizendo aos irmãos da igreja de Pérgamo:
Mas umas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e se prostituíssem. Então temos aqui características do que Balaão fez, da doutrina de Balaão, e que existiam pessoas que seguiam isto entre os irmãos ali na igreja de Pérgamo. E hoje atualmente também existem pessoas assim em várias igrejas, que só fazem algo pela obra se pagarem a eles, fazem por dinheiro e aceitam até dinheiro para fazer coisas erradas que o Eterno não aprova. E aqui o Salvador diz: tenho contra ti estas coisas. E quais são as outras características? Ele ensinou Balaque, o rei moabita, a fazer sacrifícios. E os filhos de Israel, infelizmente, caíram. Alguns filhos de Israel caíram e comeram daqueles alimentos da idolatria e se prostituíram, negando o Criador, se afastando do Eterno, se desviando dos mandamentos e se prostituindo com aqueles ídolos por causa de seus alimentos. E com mulheres também, mulheres moabitas. Isso também aconteceu. E o nosso Salvador diz aqui para a igreja de Pérgamo, e atualmente o que? Tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão. Estão entendendo, meus irmãos? E o que foi ensinado pelos apóstolos? Que para aplicar aos gentios, que eles não comam de coisas sacrificadas aos ídolos e que não se prostituíssem. Porém, se algum padre, bispo, pastor, reverendo, ou seja lá qual título que use, os ensinar a comer de coisas sacrificadas aos ídolos, ou que isso não pega, não tem nada a ver, não façam isso, porque é uma desonra ao Eterno, porque eles consagraram a outro ídolo e não agradeceram ao Eterno por aquilo, por aqueles alimentos. Por isso é uma desonra, e os apóstolos ensinam que não devem comer, não devem se prostituir com estas coisas. E quando se refere à prostituição, é porque mulheres os induzia a isto, induzia homens hebreus a comerem daqueles alimentos e se prostituírem tanto com elas como com os ídolos. E assim, todas essas coisas foram como tropeços diante dos filhos de Israel. Por isso, no versículo só, o Eterno traz isso tudo. Estou entendendo agora o contexto? Mas umas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e se prostituíssem. Essas coisas acontecem, meus irmãos. Os homens são seduzidos por mulheres e acabam se prostituindo com elas, tanto através da idolatria, dos alimentos, como através do sexo, da carne. E às vezes até por dinheiro. Muitos pregadores ensinam coisas que não devem, coisas que são contrárias à vontade do Eterno. E pior, ensinam porque são pagos, e não porque amam o Eterno acima de todas as coisas. Porque se amassem, dariam de graça, porque de graça veio a todos nós. E para provar que isso também existe na igreja, ou na congregação, ou lá, independente do local que você frequenta ou não, temos o apóstolo Pedro, ou Kefa do hebraico, em sua segunda carta, em 2 Pedro, capítulo 2, versículos 14 e 15, onde está escrito: tendo os olhos cheios de adultério e não cessando de pecar, engodando as almas inconstantes, tendo o coração exercitado na avareza, filhos de maldição, os quais, deixando o caminho direto, erraram seguindo o caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o prêmio da injustiça. Estão vendo aqui? Eles amam o dinheiro, o prêmio da injustiça.
E qual é o contexto aqui desse capítulo 2 de 2 Pedro? São os falsos mestres. E aqui ele está dizendo que os seus olhos são cheios de adultério. Existe adultério entre pastores, bispos, presidentes de denominações. Como o apóstolo Pedro disse, o coração é exercitado na avareza, e não somente pelo dinheiro, mas por esses pecados, esses tropeços, pelo qual também Balaão ensinou a Balaque a fazer os filhos de Israel, os filhos da nação de Israel, caírem e pecarem, porque eles amam o prêmio da injustiça. Eles amam estarem no conforto, em uma zona de conforto, onde eles sempre crescem financeiramente, e geralmente os membros da igreja sempre estão passando por lutas, enquanto eles estão em uma zona de conforto, sempre querendo mais do que já tiraram. E no livro de Judas, capítulo 1, versículo 11, temos novamente a lembrança de Balaão, e falando também contra os falsos mestres e os ímpios, temos: ai deles, porque entraram pelo caminho de Caim e foram levados pelo engano do prêmio de Balaão, e perecerão na contradição de Corá. Então temos aqui 3 elementos. Caim matou Abel por inveja, porque o eterno Criador aceitou a oferta de Abel, porém não aceitou a de Caim, e ele teve inveja e matou seu irmão. Vejam que foi ciúme religioso, pelo qual também os fariseus pediram a morte do Messias, nosso Salvador. E está escrito: ai deles, porque eles possuem inveja e são levados pelo engano do prêmio de Balaão, pelo seu salário, pelo pagamento para eles fazerem o que fazem. Eles pensam em crescer a igreja fisicamente, materialmente, como a rede de templos denominacionais, assim aumentando as riquezas deles mesmos, e não em si a salvação, os membros, as pessoas que são a verdadeira igreja ou templo. Eles prezam em aumentar a rede, que parece mais uma rede de empresas, e não as pessoas como corpo. Lógico que existe o intuito de trazer mais pessoas, para que mais pessoas deem dinheiro, mas o foco principal é aumentar a estrutura da rede deles, para que assim tenham mais e mais dinheiro, quando os membros, as pessoas que deveriam aumentar, independente de templo, por isso perecerão na contradição de Corá, porque Corá, no tempo de Moisés, quis contradizer o ensino do profeta Moisés, que trazia a palavra diretamente da parte do Eterno. Por isso perecerão. E para ler novamente o versículo: ai deles, porque entraram pelo caminho de Caim e foram levados pelo engano do prêmio de Balaão, e perecerão na contradição de Corá. Os falsos mestres, os falsos pastores. Então temos que Balaão foi um exemplo que chegou a conhecer o Eterno, chegou a conhecer a palavra, as escrituras sagradas, porém preferiu o prêmio da injustiça, o engano do salário de Balaão, o engano do amor ao dinheiro. Lembrando que Balaão viveu próximo ao rio Eufrates, na Mesopotâmia, e morreu pelas mãos dos hebreus, como ele mesmo tinha profetizado. Então temos que o Eterno, como ele mesmo falou, e lemos na profecia de Balaão, que foi o próprio Eterno que deu, ele não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender, no sentido que ele é perfeito, não é como um homem pecador, enganoso, que pode até se arrepender de suas obras. O Eterno é perfeito,
E por isso, falando aos irmãos da igreja de Pérgamo, não que todos os irmãos da igreja de Pérgamo sejam como aqueles que seguem a doutrina de Balaão. Não generalizem. Existem aqueles que andam corretamente em todas as 7 igrejas, onde aquelas 7 cartas foram endereçadas, aquelas 7 cidades, ou 7 igrejas de Apocalipse. Mas os irmãos da igreja de Pérgamo tinham entre eles esses tipos, que seguiam a doutrina de Balaão. E a mensagem do Salvador era para que eles se corrigissem e se arrependessem, como está escrito no versículo 16. Arrepende-te, pois, quando não em breve virei a ti, contra eles batalharei com a espada da minha boca. Então, por que ele pede o arrependimento? Porque não é para tolerarmos essas obras, ou a doutrina de Balaão, nem a doutrina dos nicolaítas, como vimos no último vídeo. Por isso ele diz: arrepende-te. Será que você não está vivendo em uma igreja, em uma congregação, em uma querrilá, em alguma associação ou grupo, que existam esses que seguem a doutrina de Balaão? Que tudo para fazer na obra tem que ser pago, sendo que a palavra deve ser dada de graça? Será que você não está seguindo um que ensina conforme a doutrina de Balaão, porque é pago? Será que entre os irmãos não tem aqueles que ensinam a outros tropeçarem, comerem de coisas indevidas? Será que não tem mulheres que seduzem os irmãos para pecarem contra os mandamentos? E homens assim igualmente? Todos esses fazem parte também da doutrina de Balaão, do falso profeta, que teve a chance de ser um verdadeiro profeta, porque o Eterno falou com ele. Conheceu ao Eterno, conheceu sua palavra, as escrituras sagradas, porém amou o dinheiro, e assim começou a ensinar errado, desejou amaldiçoar em vez de abençoar, por causa do dinheiro. E não é assim que fazem alguns pregadores de hoje? Amaldiçoam e cada vez mais querem mais dinheiro. Para eles, a obra crescer é isso: ter mais dinheiro e crescer os seus templos, aumentar a quantidade dos seus templos. Porém, a obra crescer para o Eterno é a salvação de todas as almas. Então, meus amados irmãos, amigos na fé e visitantes do canal, esse é o estudo focado na doutrina de Balaão. Sei que o vídeo ficou um pouco longo, porém vimos tudo, todas as passagens que constam na Bíblia sobre Balaão. Então meditem, revejam o vídeo se for preciso, e que o Eterno Yahweh, no nome de Yahushua HaMashiach, siga abençoando grandemente. Shalom e até os próximos estudos.